Então tá, boa tarde, gente. Então eu e a Deise, hoje a gente vai fazer aqui um bate-bola com vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre o chakra básico para começar a aula de hoje, porque tem muito a ver com esses dois orixás que nós vamos estudar. Tá? A gente já vem falando aí de chakras faz horas, né? Estamos colocando junto com os orixás. Vocês já sabem qual é a definição de chakra, né? Os vórtices energéticos. E esse primeiro chakra, ou chamado de básico, que é o primeiro aqui nosso, tá? Ele é o chakra mais denso. É o chakra do nosso enraizamento. É o chakra onde a gente trabalha a realização pessoal, nossa realização na matéria, tá? Nossos sonhos, o nosso caminhar, sobrevivência do nosso cotidiano está ligado com esse chakra. A energia dele é Yang, uma energia de ativação, de energia, de ação, tá? Que está ligado com ele a coragem, o ânimo, a determinação. E aqui ele diz o seguinte: rege a nossa capacidade de entrar na vida. Quando a gente nasce, vem para a Terra, aterramento, né? Estamos chegando, tá? Capacidade que nós temos de escolher o quê? O que queremos gerar na nossa vida e também o que nós queremos eliminar, gente. Então não é só o acúmulo de energias do dia a dia, das coisas que eu assimilo que vem de fora para dentro. Não. É o meu processo de eliminação. De jogar fora o que não me serve mais, ou seja, liberar minha cesta de carga. Né? Porque se a gente carregar sempre a nossa cestinha, vai chegar uma hora que a gente vai morcar com o peso dela. Tá? E aí começa, quando a gente está sobrecarregado na matéria, começa a somatização das nossas doenças. Tá? Esse chakra, para a pessoa se sentir bem, ele exige muita estimulação, porque ele é o denso, ele é o da matéria. Tá? Então, assim, a pessoa conhecida como aqueles come e dorme, como a gente diz, né? Precisa de muitas horas de sono, né? E a pessoa que ela se alimenta e depois do almoço ela fica giboiando, ou seja, ela não quer fazer mais nada. Tá? Ela está vivendo intensa ativação desse chakra. Tá? Porque ela vai requerer alimentos pesados. E a gente, às vezes, quando fica somente nessa vibração, o que acontece? O meu peso, ele não me deixa movimentar. E aí, às vezes, a gente fica na inércia da não realização. Né? E essa não realização também aí vai gerar uma série de conflitos. Tá? A cor que tem sido associada a esse chakra é o vermelho. Tá? Ele ativa o mecanismo motor em níveis mais densos e nos impele em direção a nossas experiências, porque é o aqui e agora que eu tenho que viver. Tá? Quando ele está mais purificado, ele vai parecer para nós na cor branco ou branco ultravioleta, que é a cor do seu respectivo raio. Tá? A gente trabalha muito com o vermelho e com o violeta aqui quando a gente precisa fazer a transmutação das energias que são negativas. Tá? A gente tem falado muito aqui, gente, em orixá, né? E eu queria explicar para vocês o seguinte: vocês já observaram que quando o preto velho chega, ele dobra, né? Quando o Exu chega, o que o Exu faz? Ele dobra. Vem na ativação desse chakra. O preto velho se dobra, senta no topo, e geralmente quando ele dá a sua manifestação, que ele vai conversar com o consulente, ele coloca a sua cabeça na altura do ombro do consulente, né? Nunca assim, sempre abaixo. Se coloca abaixo pela sua humildade. O Exu, quando vem, se dobra, ativa esse chakra aqui, da energia nossa densa. Por isso que Exu ri, né? Ele ri das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, porque a sua gargalhada vem para quebrar a energia negativa. Quando a gente dobra isso aqui, que a gente ativa esse chakra, ele joga para o cardíaco. Quando ele joga para o cardíaco, eu tenho que colocar para fora aquilo que está me incomodando, porque é o meu emocional. Porque aqui na minha coluna lombar, nos meus medos, porque esse chakra está muito ligado ao nosso medo. Nos meus medos, eu tenho uma rigidez.
e eu não me mexo. Então eu preciso jogar para o cardíaco para mexer com a minha emoção, que muitas vezes eu vou jogar para fora através das lágrimas, que vai movimentar lá no meu laríngeo. Então, para vocês entenderem que tudo está interligado, os chakras não funcionam sozinhos, eles têm uma interpenetração, tá? Uma intercomunicação entre eles. Quando a gente fala de medo, porque a gente vai falar de Om-Lur-Nanam, esse chakra, como ele está ligado diretamente com a nossa capacidade de entrar na vida e com a nossa sobrevivência, ele liga a gente aos medos básicos que todo mundo tem, que está ligado a esse chakra, que é o medo da morte. A gente tem medo do desconhecido, na realidade, não é da palavra da morte em si, do que vai acontecer comigo, né? Para onde eu vou. Nós temos medo pela nossa própria sobrevivência. Quem é que não tem medo de repente ficar doente ou ficar impossibilitado de prover o próprio sustento? Medo da escassez. Tá? Então esses medos mexem muito com a gente. E eles estão ligados, né? E um outro medo que está ligado a isso é o medo que a gente tem de não atingir as nossas metas, ou seja, achar que eu não tenho capacidade. E isso baixa a minha estima. E se eu achar que eu não tenho capacidade, eu não consigo, porque é isso que eu vou passar para o outro. Né? Se eu não acredito no meu potencial, como é que eu vou querer que outra pessoa acredite em mim? Se eu não gostar de mim, do jeito que eu sou, com minhas qualidades e meus defeitos, como é que outra pessoa vai gostar de mim? Né, gente? Por aí vai. Alguns inícios dos processos de depressão começam justamente nesse chakra, que a pessoa tem medo do futuro, do que vai acontecer, se vai ter, como prover a família. E aí, esse estado de medo começa a trabalhar todo uma tristeza e aí vai cada vez mais aumentando, vai jogando para outros chakras também, e aí a coisa complica. Para a gente entender melhor essa questão do medo, aqui diz assim, ó, o fato essencial do desenvolvimento da doença é a intensidade do medo. É o quanto de medo eu tenho. Porque o medo, o medinho, é normal, a gente tem que ter. A gente se joga nas coisas sem consequência, sem medir as consequências. Né? O que nós não podemos é deixar que o medo nos paralise, nos impeça a nossa realização, porque o oposto do medo é coragem. E esse chakra está ligado à coragem. Coragem de ousar e de fazer. Tá? Então ele diz assim, ó, que algumas das disfunções mais comuns que podem ser criadas como resultado desses padrões de medo é a dor crônica nas costas, principalmente na região lombar, ciática, veias varicosas, problemas no reto, tumores e câncer localizados nessas áreas do corpo. Tá? Está ligado também, gente, aqui a questão das hemorroidas, peso nas pernas, tá? Porque a gente pode dizer que esse chakra, o movimento dele vai dos joelhos até a base do nosso quadril. Então rege toda essa região nossa aqui. Tá? Inclusive o problema renal também pode estar ligado com a minha não realização. Eu cristalizo as minhas emoções e por consequência vai somatizar na matéria minha não realização, ou seja, minha capacidade lá não está funcionando. Tá? Então é um chakra extremamente importante no nosso dia a dia. Tá? Quando a gente perde o emprego, que a gente fica entrando naquele pânico, e agora o que eu vou fazer, para onde eu vou, como é que eu vou pagar minhas contas, quando eu entro nessa vibração, eu estou em disfunção com esse chakra. Tá, e agora? Autoconhecimento. Se a gente conseguir perceber que nós estamos vibrando no medo, né, que é chakra básico, como a Silvia falou, né, seja do nosso do lado financeiro, do nosso emprego, e o medo não deixa de caminhar. Onde é que nós vamos ter que trabalhar? Que chakra que nós vamos ter que trabalhar para sair desse medo, sair dessa vibração negativa do chakra básico? Nós temos que começar a vibrar em Ogum, lá no plexo solar, que é a coragem, é o ânimo, é o enfrentamento. Então nós vamos ter que sair do básico, sair do medo, não que vibrando no básico seja ruim, nós somos na matéria, nesse plano físico, nós precisamos
O chakra básico rege as nossas pernas. Em todos os sentidos, no sentido de caminhar fisicamente, como caminhar na vida, de ir para frente. Mas se o medo está nos paralisando, nós temos que parar e pensar por que eu estou com medo e puxar, trabalhar o plexo solar, que é o LUM, para nós conseguirmos eliminar esse medo, né? E a partir daí, eliminando, nos equilibrando e parar e pensar, por que eu estou com medo? Será que a vida está me dando, né, motivos para isso? Então isso nos leva ao nosso autoconhecimento, a te analisar e ver o que nós precisamos trabalhar. A gente não se dá conta, mas no dia a dia nosso a gente trabalha muito esses primeiros chakras aqui, né? Até o Ogum, quando ela falou ali, porque está mais ligado à matéria, o poder da minha vontade, o poder de realização, tá? E no meu segundo chakra aqui, eu começo a fazer aquela primeira interação com os outros. Eu tiro um pouquinho o nariz do inimigo e vou olhar para o outro. Quando a gente começa a trabalhar do cardíaco para cima, a gente começa a ter mais compreensão. Aqui é que a gente começa então a fazer a reforma íntima, né? A se modificar. Mas como a gente não aprendeu a viver no caminho do meio, o que a gente faz? Ou no excesso ou na escassez, né? A gente é campeão de fazer isso. O que isso significa, gente? Quando as pessoas trabalham demais os chakras aqui de baixo, da parte estomacal para baixo, é só o meu materialismo que conta. É uma densidade da matéria, o que eu quero, a minha ambição, meu ganho, eu, vai. Quando eu trabalho demais os chakras superiores e eu esqueço dos de baixo, eu entro muito no campo das ilusões, do sonho, da não realização. Eu fico esperando, criando expectativas. Né? Por quê? Porque a gente sabe que lá no coronário, que é o principal de todos, que irradia a luz divina, né, para todos eles, é um chakra que a gente praticamente não ativa na encarnação. Lá os yogis, lá, o pessoal que faz meditação, que mais ou menos começa a ter uma compreensão dessa espiritualidade maior, dessa essência, e a gente não consegue. E esse chakra, quando ele está totalmente bloqueado, aí vem as doenças mentais, né? É a desativação dele, tá? Então isso é para a gente entender que nós somos um mecanismo, uma energia condensada dentro da matéria. E essas energias, elas interagem conosco sempre. Então o ideal é a gente buscar o caminho do meio, nem tanto lá, nem tanto cá. Eu tenho que fazer as coisas, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Por que as coisas estão vibrando de forma negativa na minha vida? Então o que eu tenho que fazer para que aquele negativo seja transformado em positivo? Tá? É essa a grande influência, né, que a gente encontra no dia a dia nosso. Tá? Por quê? Porque os chakras, eles se destinam a ser magnéticos e irradiadores. Então eu vou puxar energia também para mim e vou emitir energia, vou absorver, né, a energia do ambiente que me cerca e eu também vou emanar aquilo que eu estou sentindo. E por isso que às vezes a gente fica nesse enrosco, que a gente às vezes não sabe o que é nosso e o que não é. Então o autoconhecimento é que vai me dar a capacidade de compreensão, de saber, não, essas energias não são minhas, eu estou absorvendo, eu não estava assim. Então isso não é meu, eu vou deixar ficar fora de mim. Mas no nosso dia a dia a gente não presta atenção nisso. E a gente entra de roldão no que está influenciando aí fora. E a gente começa a vir, tem dor de cabeça, tem mal-estar, tem enjoo, tem tontura, né? Porque a gente absorve coisas no dia a dia que não são nossos. E processos que a gente emocionalmente não consegue digerir. Problemas, às vezes, que não são colocados na nossa frente, a gente já se desequilibra a nível emocional. Quando a gente se desequilibra a nível emocional, desequilibramos nossos chakras também. Como é que eu vou ativar esses chakras de novo de forma positiva? Através da mudança do meu pensamento, é o primeiro. Não é desse. O primeiro é a mudança energética na qual eu estou vivendo. Então, é o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo que eu vou ter que mudar, para que ele volte a trabalhar de forma positiva. Então, o passe vai ajudar, com certeza que vai, uma água fluidificada vai ajudar, uma boa leitura vai ajudar. Só que se eu não fizer o trabalho
de me manter em equilíbrio, ele rapidamente vai se desequilibrando. Né? E no dia a dia, na correria que a gente vive, a gente não se percebe. Então a gente pode chegar à conclusão de que a gente vive mais com os chakras destrambelhados do que em harmonia. Por isso que a gente encontra tanta dificuldade, às vezes, de ter um reequilíbrio. É que nem quando a gente vem no templo, numa casa religiosa, a gente toma o nosso passe e sai dali harmonizado, mas chegou ali na rua, se incomodou, chegou em casa, todo aquele trabalho de harmonização foi feito e ele é perdido em um segundo. E às vezes a gente leva 2, 3 dias ou mais para recuperar aquela energia que a gente já perdeu, porque aquela descarga energética negativa, ela vem rápida e com muita intensidade. Né? A Sarita falou que os nossos chakras, eles assimilam a energia e emanam, né? E a gente faz aquela troca com aqueles que vivem perto da gente. Então imagina um lar como é que fica. Como nós estamos muito tempo desequilibrado, o nosso lar é um ninho de cobra, porque são vários que moram ali, né? Nós temos que nos equilibrar para que o nosso lar fique equilibrado. Ele é o nosso refúgio. Quando nós estamos na rua, no serviço, na escola, aonde for, e bate o medo, né, ou os problemas aparecem, a casa, é o lar que é o nosso refúgio. Então nós temos, o máximo possível, fazer com que esse refúgio fique higienizado. Então, além dos nossos pensamentos, até entre os familiares, não alimentar intrigas, brigas, cultivar flores dentro de casa, músicas, não músicas pesadas, mas umas músicas mais tranquilas, que limpem, que harmonizem o nosso ambiente. E é assim, quando nós viemos numa casa, num tempo, tomar um passe, nós vamos chegar em casa e vamos encontrar o nosso lar também em harmonia. Mas quem tem que fazer somos nós. Porque os guias, eles limpam a casa. Mas se nós não nos melhorarmos, não cuidarmos dos nossos pensamentos, nossas emoções, trabalhar a limpeza diária do nosso lar, nós vamos chegar lá com um monte de entulho energético. Tá, gente? Então fica subentendido que os nossos chakras são neutros. Tá? A gente é que determina o movimento positivo ou negativo deles. Né? Vamos entrar em Mulu, então? Bom, o Mulu, gente, é um dos orixás que a gente cultua aqui na casa. Tem uma canção que eu escutei um tempo atrás, é bem longa, inclusive, eu não sei a letra, mas tem uma estrofe dela que diz assim, ó: o velho é o dono do tempo, não para nunca de andar, e todo o peso do mundo carrega em seu xaxará. Então, o velho é o dono do tempo, não para nunca de andar, e todo o peso do mundo carrega em seu xaxará. O Mulu é o dono do tempo, é Saturno, na astrologia, rege nosso karma, rege a nossa reencarnação e rege o nosso desencarne. Né? E a gente tem que entender esse orixá não no sentido negativo, mas no sentido positivo, porque ele trabalha com karma, com o entendimento do nosso karma. Né? E o Mulu, quando há permissão, quando a gente tem merecimento, ele pode quebrar aquela energia negativa. Né? E ele é o orixá que rege a saúde, gente, não a doença. A gente olha errado, que a gente fala o Mulu é o orixá das chagas, das pragas, das doenças. Não. Ele é o orixá da saúde também. Ele leva a doença embora. Ele é um curador, ele é um grande curador. Né? E dentro da regência que tem na nossa personalidade, ele rege a medicina, rege as pesquisas, trabalha dentro dos hospitais,
nos cemitérios, aonde há a chegada da vida e a partida da vida. Né? E são as vibrações de Omulu no nosso dia a dia, nas clínicas, nos hospitais, nos cemitérios. Nos hospitais ele vai reger quem está chegando, vai reger quem está partindo e vai reger quem está enfermo por algum tempo. Então ele atua diretamente nesse local, local de proteção dessa vibração desse orixá. Ele diz assim: orixá da transformação, agente kármico a que todos os seres vivos estão subordinados. Rege a reconstrução dos corpos nos quais os espíritos irão reencarnar. Pois todos nós temos o corpo físico de acordo com a nossa necessidade de reajustamento kármico, né? E evolutivo. Assim, todas as doenças físicas às quais estamos sujeitos são necessários ao fortalecimento de nossos espíritos. Deus sabe o que a gente tem que passar, por que a gente tem que passar. Então, quando a gente falou lá na questão do chakra básico, a questão de pedir ânimo, coragem, fortalecimento, é isso que a gente tem que pedir no dia a dia. Lucidez, discernimento, para a gente enfrentar as dificuldades da nossa vida cotidiana. Facilidades a gente não vai ter. Não existe uma pessoa que vai passar na vida aqui por 60, 70, 80 anos sem ter passado por dificuldades. Senão não teria mérito a nossa evolução, nem progresso, nem precisaria vir mais para cá. Então tudo isso é para burilamento do nosso espírito, para nossa melhora. Vocês já perceberam como a gente aprende rápido com as nossas experiências? Com aquilo que é bom passa batida, a gente não aprende, mas quando a gente erra numa situação, rapidinho a gente lembra daquilo para não errar de novo, é ou não é? Porque a gente aprende com as nossas experiências. Precisamos passar por determinadas situações. E às vezes a gente não compreende isso, a necessidade que a gente tem de transformação e transmutação. O Omulu vem dar esse ensinamento de que quem não cresce pelo amor, cresce pela dor. Mas não é por castigo. É pela nossa teimosia, pela nossa falta de percepção das coisas, por a gente não estar aberto para receber as coisas. A gente observa que tem determinados filhos de Omulu que são rabugentos, são mal-humorados. Porque é uma vibração, gente, muito densa. Ela pesa. Quando a gente está vibrando em Omulu, a gente tem a sensação que está carregando o peso do mundo nas costas, porque ele carrega o peso do mundo no seu xaxará. Né? Então, o que acontece? Como a gente não tem entendimento das coisas, ao invés de a gente vibrar no positivo do orixá, a gente vibra no negativo. Se ele é um orixá da saúde que elimina a doença, por que eu vou puxar toda a doença do mundo para mim? Porque eu não tenho compreensão da energia na qual eu estou inserido. Porque se eu tivesse a compreensão e o equilíbrio interno, eu agiria como um agente de transformação, mas não ficaria puxando tudo para mim. Eu vou puxar por quê? Porque eu ainda tenho que aprender com aquilo ali. Então não é que esteja errado, entende? Mas vai ser de acordo com o grau de entendimento, de necessidade que cada um passa. Né? O médium geralmente puxa tudo para ele, o médium filho de Omulu. Um médico filho de Omulu vai trabalhar o quê? A doença do outro. Vocês já imaginaram o médico puxando todas as doenças dos pacientes para ele num dia de atendimento? 20 a 30 consultas diárias? Não sobrevive. Entenderam onde é que eu quero chegar? Então esse orixá é o orixá da sabedoria, do comedimento. É um orixá que atua na contra-magia. Os filhos de Omulu têm proteção. É uma vibração na qual, quando a gente trabalha com ela, a nível de saúde, é uma energia sutil e maravilhosa. Por quê? Porque ele vai dar de acordo com o merecimento de cada um. Ele vai quebrar aquela vibração negativa quando a pessoa tem merecimento. Ele vai deslocar aquele karma. E na hora da nossa partida, na hora que a gente tiver que ir embora, é para ele que a gente entrega.
Vai voltar tudo para a Terra. O que veio da Terra, que é a nossa matéria, volta para a Terra. Mas o espírito que não é da Terra, ele ascende. E na grandeza do Pai Maior a gente encontra o quê? Muitas vezes, determinadas doenças que a gente passa na vida, que nessa encarnação, por exemplo, não tem cura, a gente sabe que nem toda doença tem cura. Por quê? Porque eu tenho que expurgar aquilo que está me incomodando e às vezes pode estar se repetindo a várias encarnações. Então chega um momento que pela misericórdia divina eu vou expurgar toda essa dor, essa angústia, essa insatisfação, essa frustração, vou deixar naquele corpo físico ali. Para que o meu espírito, quando ele possa ascender e seguir a sua caminhada evolutiva, ele já vá com uma nova compreensão e um pouco mais leve. Porque a evolução, gente, ela não dá saltos. Mas esse orixá Omulu é o orixá da misericórdia. É o orixá de grande amorosidade pelo ser humano. E a vibração dele é muito bonita. É uma vibração de grande amor pelo ser humano e pela humanidade. E principalmente de muita paciência. Por isso que a vibração de Omulu é lenta. Né ou não é? É uma vibração na qual os pretos velhos vêm fechados. Bem dobrados dentro da sua humildade, do seu amor, com toda a paciência. Por quê? Porque ele conhece o nosso karma, ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe o que nós temos que passar. Aqui no livro Banda Pé no Chão, nós colocamos ali, foi colocado, né? O Omulu ligado a Escorpião, que é a regência de Plutão. Né? Vocês vão ver que algumas literaturas aí da Umbanda, eles geralmente falam só em Omulu e Saturno, Capricórnio. Tá? Por quê? Porque rege o karma, que é Saturno. Saturno rege os ossos, os dentes, os cabelos e a pele. Tudo que é limite no corpo físico é de Saturno. Tá? Na parte disso, por que a gente colocou Escorpião? Porque Escorpião é o grande eliminador. Eliminador do karma. É o 8º signo do zodíaco. A vibração dele é violeta, né? E onde é que a gente comemora ali, onde a gente está vibrando sobre o signo de Escorpião? Outubro, novembro. Tá? 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Ou seja, aqueles que já transcenderam, né, a matéria. Dia 2 de novembro, dia de finados, aqueles que já foram, vibração de Escorpião, vibração de Omulu. Então, se a gente abrir o leque, o Omulu também está ligado à vibração de Escorpião. Escorpião elimina, por quê? Porque ele é o signo da morte, da transformação, da transmutação. Touro, que é o signo oposto a Escorpião, é terra. Escorpião é água. Terra, matéria, segundo signo do zodíaco. Eu tenho uma palavra de touro, eu acumulo chakra básico, capacidade que eu tenho de entrar na vida, de gerar o que eu quero, touro, capacidade que eu tenho de eliminar o que não me serve mais, descarregar minha cesta de carga, Escorpião. Deu para entender a polaridade, onde é que eu quero chegar? Quem é que intermedia o acúmulo da nossa vida, que descarrega, que leva embora, que liberta a gente do karma, que faz a transmutação? O Omulu. Então esse é o orixá do equilíbrio, o orixá da saúde. Uma casa precisa ter o Omulu. Uma casa que trabalha com a linha da saúde, que trabalha com a linha de magia, porque é uma força imensa. E é uma força que vem regida pela sabedoria, regida pela amorosidade,
principalmente pela misericórdia. Era isso, eu acho, né, Deise? Deu para entender, gente? Vibração de Mulu. Eu vou passar para a Deise, então, ver a parte da Nanã.